tudo bem com você? Hoje o convidado do podcast da Alesp é o deputado Rafa Zimbaldi, do Cidadania. Obrigada, deputado, tudo bem? Renata, tudo bem, graças a Deus, obrigado pelo convite e agradecer a todos que estão nos acompanhando. Deputado, eu fiquei sabendo, até entrevistando o seu assessor Gustavo Vilela no podcast Bastidores da Política, que o senhor é muito agitado, está ligado no 220 aí todos os dias, todos os momentos, inclusive com o fato que tivemos aí das tragédias no Rio Grande do Sul, o senhor chegou de forma proativa, não só querendo doar, mas querendo ajudar. O que o senhor fez em relação ao povo irmão do Rio Grande do Sul? Rê, momento muito difícil, né? E triste para o povo do Rio Grande do Sul e para o Brasil, né? A gente fala tanto em sustentabilidade e a gente tem visto que essas ondas climáticas têm afetado muito diretamente a população. Quando aconteceu em São Paulo, em São Sebastião, né, no ano passado, nós conseguimos a doação de medicamentos, de alimentos, uma indústria farmacêutica, inclusive, nos ajudou na região de Campinas. E agora nós estamos fazendo o mesmo trabalho, nós estamos fazendo arrecadação de alimentos, de água potável e também de alimentos para mandar. Eu tenho um gabinete móvel, tenho um trabalho, é uma Kombi, né? Não vou falar velhinha, mas ultrapassada, né? Antiga. E nós estamos aí fazendo o recolhimento na região central de Campinas. E o povo solidário, viu, Rê? Porque eu vou dizer uma coisa para você. O povo, se tem uma qualidade do povo brasileiro é a solidariedade, né? E é incrível o quanto a gente conseguiu de arrecadação lá no centro da cidade. Já mandamos levas, estamos usando aí alguns amigos, né? Eu fui presidente do Aeroclube de Campinas, tenho algumas amizades, inclusive com pilotos da Azul. Conseguimos uma ajuda, a Azul levou parte das roupas, nós conseguimos transportadora, participação de igrejas que também tem nos ajudado. Enfim, a gente tem buscado aí soluções e ajudar, né? Ajudar não, amenizar esse problema, né? Foram mais de 1,5 milhão de pessoas A atingidas, né? ferida é muito grande, né? Não basta o curativo, né? Não basta o curativo de 15 dias, um mês, né? Exatamente. Que, aliás, é algo que, assim, as pessoas, e por conta dessa questão tecnológica, as pessoas, elas vivem somente o momento da notícia, né? Então, se você perceber daqui 10, 15 dias, para as pessoas que estão somente acompanhando, passa. Distantes do problema. Exatamente. Agora, para aquelas pessoas que vivenciam, imagina, pessoas que perderam suas casas, perderam todos os seus bens, né? Perderam seus parentes, porque nós tivemos foram lá. 10, 20 ou 30 pessoas, são Isso. milhares de pessoas. Então, assim, é um trauma que vale para a vida toda, né? Então, assim, e aí o Estado tem que entrar muito bem nesse sentido, porque, assim, não é só a recuperação dos municípios, né, que é importante, que precisa contar com o governo federal, mas tem um trauma muito grande, e aí a gente leva para a saúde, o Sistema Único de Saúde, né? Essas pessoas precisam ser tratadas, né? Precisa de acompanhamentos psicológicos, precisa de acompanhamentos psiquiátricos, precisam, né, ser acompanhados. E aí reviver, né? Reviver. E aí você precisa dar toda a sustentabilidade para que essas pessoas tenham aí uma saúde adequada olhando para o futuro. Imagina você as crianças. O quanto essas crianças vão ficar, o quanto tempo vão ficar sem aula? Perderam um ano, né? Literalmente, porque até você recuperar, né, a questão psicológica de uma criança dessa. Recuperar e aí, o caderno, a cartilha, a carteira, livro, a carteira, a lousa e o professor também, né? Porque o professor vai passar por esse processo também. Imagina um professor que perdeu tudo, ter que dar aula amanhã. Então é algo traumático. E que experiência que isso deve trazer aqui para casa, para a Alesp? Eu acho que a experiência... E se isso
é mote de preocupação para os 94 parlamentares? Eu acho que é de grande preocupação e eu acho que a experiência que isso traz é o quanto o poder público precisa fazer com que o orçamento chegue até a população que mais precisa. Porque assim, o político ele é muito imediatista. Ao mesmo tempo, o poder público é muito moroso. Então, políticos de uma forma geral, ele pensa muito naquilo que dá resultado imediato. Né? Eu disse aqui antes de a gente entrar no ar sobre a minha cidade, Campinas. Há mais de 30 anos nós vivemos com enchentes nas principais avenidas e principais bairros da cidade de Campinas. Há 30 anos que os prefeitos dizem todo início de ano, falam, ó, agora nós estamos iniciando o projeto de obras anti-enchente. Só que esses projetos nunca sequer, aliás, não vou dizer que saíram do papel, porque nem no papel ele existe. Então, assim, a gente precisa deixar o imediatismo e fazer com que as obras, seja de drenagem, de saneamento básico, Que não aparece. Que muitas vezes os políticos não querem fazer porque não, a população acaba não reconhecendo, gente, mas isso é necessário. Né? Então a gente está falando de saneamento básico. Quando a gente fala em saneamento básico, quando nós estamos falando em saúde, né? Quando a gente fala em educação, a gente fala em saúde também. Quando a gente fala em esporte, a gente está falando em saúde, em segurança pública, em assistência social. Então é isso. É a gente deixar o imediatismo de lado e fazer com que o orçamento público seja revertido para a população e seja planejado, sempre olhando para o futuro. A gente precisa parar de ficar olhando para o passado. O que foi feito de errado, né, e muitas vezes a gente vê, né, os deputados criticando. Ou deixou de ser feito, né? Isso, porque assim, a gente vê muito que os deputados falam que, mas houve 28 anos de PSDB, eu concordo com isso. Mas assim, vamos olhar para frente? Acabou, né? É a mesma coisa, se você é candidato a prefeito, você ganha eleição, você vai ficar olhando para trás ou vai olhar para frente? O que passou, passou. Não dá para recuperar. O tempo perdido não dá para recuperar. Você pode, precisa ser investigado o contrato, precisa ser fiscalizado, tudo isso vai fazer. Mas você precisa parar com o discurso de ficar olhando para o passado. Porque ficaram 28 anos e não fizeram nada, agora como é que eu vou fazer? Agora precisa ser feito. Né? Se não fizeram em 28 anos, você tem 4 anos para fazer. E eu tenho dito isso muito, né? As oportunidades que eu tenho com o governador Tarcísio, eu sempre digo isso, né? Vamos deixar de olhar para trás e vamos olhar para frente, né? Não foi feito até agora, agora tem 4 anos para fazer. Porque senão, se a gente ficar repetindo, porque o outro não fez, vão passar 4 anos que também não fez. Em relação à sua proximidade com o governador Tarcísio de Freitas, houve algum comentário, alguma conversa em relação de que aqui no estado de São Paulo a gente precisa fazer isso, mas aquilo, para evitar uma tragédia como no Rio Grande? Olha, eu tenho uma proximidade muito grande com o governador Tarcísio. Eu apoiei a candidatura do Rodrigo Garcia na eleição passada e tenho visto a boa vontade do governador Tarcísio. Lógico que um estado do tamanho de São Paulo leva um tempo para reconhecimento da máquina, né, saber como é que faz a gestão de uma máquina pública do tamanho de São Paulo. Mas eu te digo o seguinte, que assim como nós vimos que aconteceu em São Sebastião, pode acontecer em outras cidades, e nós temos esse risco. Por isso, é importante Defesa Civil, Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Saúde, começar a se programar, né, daqui para frente. Então, as encostas... enxergar a realidade do problema. As encostas que nós temos, litoral, Baixada Santista, litoral norte e litoral sul, né? Como é que está sendo conduzido isso? Nós temos várias pessoas em situação de risco no estado de São Paulo. Então, às vezes é o seguinte, resolve o problema, mas não cuida do problema futuro. Né? E que são problemas futuros que, se não aconteceram, a tendência de acontecer é muito grande.
Agora vamos falar de ano aqui, de legislatura atual. Que o senhor tá, o que já está sendo votado dos seus projetos envolvendo PCDs, envolvendo autismo? Gostaria que o senhor detalhasse aqui um pouco para o nosso espectador, para o nosso internauta. Ô, Renata, sabe que quando a gente chega aqui na Assembleia, nós temos uma pauta que a gente traz, né? Então eu tive 4 mandatos de vereador, em 2018 eu fui eleito deputado estadual, a gente vem com a pauta da saúde, algumas pautas referente à questão direito e defesa do animal, bem-estar do Tem a animal. sua lei que foi sancionada do acompanhante às mulheres em exames Isso, que eu nos postos de foi um saúde. projeto muito bacana, né? Não só os postos de saúde, mas toda a saúde particular e também saúde pública, as mulheres têm direito a um acompanhante hoje. Mas aí você falou da questão do PCD, aí quando a gente assume, né, o mandato, a gente vê que as coisas vão chegando, as demandas vão chegando. E aí eu vou dizer de 2 pautas aqui que chegaram para mim, que é algo muito interessante. A questão das doenças raras, que eu não conhecia, né? E a gente que acaba não vivenciando, a gente acaba não conhecendo. E teve uma outra pauta recentemente, que eu fui marcado, por um acaso, no Instagram, por uma moça de Indaiatuba, que é a região de Campinas. Ela me marcou numa postagem de um perfil sobre fibromialgia. Renata, eu nunca tinha ouvido falar em fibromialgia, não sabia nem o que era, né? Porque no estado do Espírito Santo, no Rio de Janeiro, em alguns estados foi aprovado, e São Paulo ainda não foi aprovada essa questão, né? O reconhecimento dos fibromialgicos como PCD. Aí eu fui estudar o que é fibromialgia, né? Aí eu vi que é uma questão, né, que envolve o emocional das pessoas, mas que as pessoas sentem uma dor no corpo que não consegue, quando dá a crise, não consegue levantar um celular na mão, não consegue pegar uma caneca, né? E aí essas pessoas são tratadas no trabalho, no seu trabalho, com a sua família, como pessoas preguiçosas, como pessoas folgadas, pessoas que não querem trabalhar, pessoas que estão com frescura. Aí eu fui entender, né? O, o que é isso? E aí essas pessoas buscam reconhecimentos como pessoas com deficiência. E aí, Renata, eu protocolei o projeto em reconhecimento a eles, né? E houve uma movimentação muito grande. Semana passada nós tivemos 10 fibromialgicos aqui na Assembleia Legislativa, buscando fazer a conscientização dos deputados. E confesso que vou me reservar aqui de não falar nome de deputados, mas até porque foram assessores, não foram os deputados diretamente, assessores falando assim, mas vocês estão com frescura, vocês querem ser reconhecidos como PCD para ter desconto com carro 0 quilômetro. O PCD é o portador? É a pessoa com deficiência. Das 10 pessoas, 4 passaram mal. 4 passaram mal e foram atendidas aqui. Então, assim, as pessoas, quando visivelmente você não enxerga o problema, a doença da outra pessoa, né, seja uma doença rara, uma doença oculta, uma deficiência oculta, né, as pessoas elas passam a não acreditar, né? E nessa área da fibromialgia, que projeto de lei que o senhor pretende? O reconhecimento deles PCDs. como PCDs, né? E isso é apenas, né? Eu tenho dito a eles, isso é apenas um projeto, porque depois disso, tem vários outros direitos que eles precisam buscar, né? Assim a gente pode levar também para a questão do autismo, que é um trabalho que eu faço muito, fiz recentemente na cidade de Campinas a Ação Azul, que envolveu vários voluntários, fonoaudiólogos, advogados, psicólogos, psicopedagogas, neuropediatra, neuropsicólogos, mais de 500 famílias atendidas, Renata. Então, assim, você precisa de ver o quanto é difícil para uma mãe que tem que se dedicar o dia todo, 24 horas do seu dia, à disposição de um filho com espectro autista. Ela deixa de viver,
literalmente, né? Às vezes a gente fica focado muito na questão do autismo, do autista propriamente Que é a dito, mãe atípica, né? a mãe atípica a gente esquece, né? E aí eu fiz a Ação Azul, mas o quanto essas mulheres sofrem, né? Na escola, por exemplo, tivemos mães nessa Ação Azul, mães que estão aguardando 10, 12 anos um laudo de uma neuropediatra que até hoje não conseguiram, graças à Ação Azul conseguiu, mas os depoimentos, o seu filho é rebelde, seu filho é peralta, seu filho é sem educação, seu filho não, seu filho é muito arteiro, né? Seu filho não tem educação em casa. Então, é algo que se o poder público não der suporte a essas pessoas, né, e o suporte não é só na educação especial, né, nas terapias, mas também acolher essas pessoas, dando dignidade, dando reconhecimento e a conscientização para que as outras pessoas não hajam com preconceito, né? Não só a pessoa com espectro autista, mas também as pessoas, aos familiares. O senhor é formado em Relações Internacionais. E, na verdade, eu estou me formando em Relações Internacionais, já fechei todas as matérias, estou entregando o TCC, Renata, e que é algo que é bacana, eu estou falando um pouquinho sobre a paradiplomacia. O que é paradiplomacia? É a relação de Estado, né, de um Estado menor, que não é a federação, e no caso o Estado de São Paulo, com outro país, né? E aí eu tô levando essa paradiplomacia para a pandemia, quando São Paulo fez uma relação, independente do governo federal, fez uma relação com o governo chinês para trazer a vacina, né? E que salvou muitas vidas, né? E foi de São Paulo para o Brasil que resolveu. E naquele momento, o presidente da República ele era contra, né, a questão da vacinação, ele não acreditava, ele tinha um posicionamento pessoal e que isso refletia como federação, né? E aí o governo de estado fez a paradiplomacia, né, fez uma relação direta com o governo chinês. Então estou fazendo agora, termino agora em junho, se Deus quiser, termino o meu TCC. Deputado, conta pra gente. Temos um concorrente aqui à frente que eu ouvi também na TV apresentando podcast. Como é que é isso? Rê, na verdade, assim, não é um programa de entrevistas que eu tenho na TV Século XXI. Eu fui convidado para fazer, chama Histórias em Conexão, toda terça-feira às 8h30 da noite. Olha eu fazendo propaganda aqui do nosso programa, né? Mas é um programa muito interessante, né? Não tem nada a ver com o processo político, é um programa de bate-papo e que a gente conta a história da pessoa e conecta com a profissão, né? Então as histórias de superação que a gente vivencia, e o programa ele é nacional. Então é um programa que passa em todo o Brasil pela TV Século XXI. A TV Século XXI é uma TV que ela tem a sua antena lá na cidade de Campinas, mas tem várias retransmissoras, são mais de 500 retransmissoras, tem uma outra operadora em Minas Gerais, então passa para todo o Brasil. Já está ficando íntimo do microfone, vai se formar em Relações Internacionais, mas... Não sei se eu sou íntimo porque sempre tem o friozinho na barriga, né? Mas assim, eu aprendi muito, né? Eu sempre tive, não é medo, mas sempre tive o friozinho na barriga, o nervoso, né, de você falar em público, mas eu tô aprendendo. Depois de 4 mandatos de vereador, 2 de deputado, a gente está aprendendo ainda. Então, deputado, conta pra gente. O senhor trabalha muito com jovem, inclusive o senhor está com o programa Fala Aí Jovem na Lesp. O senhor chegou trazendo 2 jovens aqui e conta o que é isso dentro do seu mandato. Então, eu tenho percebido que o jovem está muito alheio das discussões políticas, né? E isso tem me causado muita preocupação. Como atrair essa moçada? É isso, como atrair essa moçada.
E eu fui eleito vereador com 22, de 22 para 23 anos. Sou um dos vereadores mais jovens da história de Campinas. E assim, a minha preocupação é o que será do nosso país, dos nossos municípios, se a gente não envolver a juventude. E aí eu lancei esse programa dentro das nossas redes sociais, que é o Diz Aí Jovem na Assembleia Legislativa. Então, o objetivo é, primeiro, ouvir a proposta do jovem. E as propostas mais interessantes, a gente traz a pessoa para passar, o jovem aqui para passar um dia aqui na Assembleia Legislativa. Então, hoje nós estamos aqui com o Victor, que ele é estudante de Relações Internacionais e de Economia, está fazendo 2 graduações ao mesmo tempo, é bolsista numa das melhores faculdades de Campinas, que é a Facamp, e, e assim, um menino muito inteligente. Então a gente vê que o quanto é importante você inserir, ele nunca tinha vindo na Assembleia Semear, Legislativa. tem que semear. Tem que semear, porque assim, é o nosso futuro. Aí eu fui ali no Franz Café, aqui no café aqui da Assembleia Legislativa, comer um lanche com ele, e nós encontramos posicionamentos, nós estamos discutindo a questão das escolas cívico-militares aqui, tivemos uma audiência pública, e aí em cada mesa, pessoas a favor e pessoas contra, né? E aí vira debate. E aí eu percebi o seguinte, que eu conversei, né, as pessoas me perguntaram, né, posicionamento, começamos a discutir ali um pouquinho, e ele se interessou tanto que eu terminei a conversa, eu fui sentar, ele ficou discutindo com as professoras ali. Então, assim, é bacana você inserir o jovem nesse processo político. E aí, nós não estamos falando aqui de idade, né, mas assim, é ideias novas, né? A gente tem que fazer com que esse mundo que nós estamos vivendo seja usado em benefício à população. Vou pegar aqui, se me permite, eu vou pegar aqui um exemplo. Campinas é conhecida como a cidade da tecnologia, né? Nós temos lá o polo de alta tecnologia, nós temos lá Vale do Silício Brasileiro. Vale do Silício Brasileiro. E aí, se eu contar para você que uma senhorinha tem que acordar 3 horas da manhã para ir na fila do posto de saúde para pegar uma senha, para ser atendida pelo ginecologista ou pelo clínico geral, você acredita? Não dá para acreditar num negócio desse. Então, assim, se a gente não trouxer esses jovens, né, que entendem de tecnologia, que entendem o momento e que tudo isso que nós estamos vivendo tem que ser revertido em benefício à população, o que será do futuro, né? E aí eu trago um projeto social, que é um projeto que esse é o meu coração, né? É os Jovens do Futuro. Eu não sei se eu disse aqui, mas eu sou nascido na periferia de Campinas, Não né? falou. Sou nascido na periferia de Campinas, nasci lá no distrito do Ouro Verde, nasci em 1981, Renata. E assim, Jovem, jovem. estou com 42 anos hoje. Mas quando eu nasci, não tinha saneamento básico, não tinha iluminação, não tinha asfalto no bairro que eu nasci. E isso fez com que amigos, né? Porque você tem todo tipo de oportunidade na periferia, né? Você tem o caminho do bem, que é o mais difícil, e você tem o caminho do mal, né? Que é o mais fácil, né? E assim, muitos amigos, eu perdi muitos amigos por tráfico, por crime, e aí eu montei um trabalho social, com 20 anos de idade, montei um projeto social que se chama Jovens do Futuro, que existe até hoje, que está na frente do Terminal Ouro Verde. E aí nós começamos um trabalho com as crianças e hoje a gente está atendendo jovens, adolescentes, jovens, adultos e pessoas da melhor idade. E hoje é o maior trabalho social de qualificação profissional, sem receber um centavo de dinheiro público. Todos os nossos professores são voluntários, todos aqueles que trabalham dentro do projeto social são voluntários. Se você são 4 horas da tarde, se você for lá agora, você será atendido por um voluntário, por um professor voluntário. Então nós temos curso de cabeleireiro, de manicure, de secretariado, de auxiliar administrativo, de cuidador de idosos, de informática, de robótica, línguas para as crianças, balé, taekwondo. Então, assim, aí nós temos atendimento psicológicos, advogados, enfim,
é uma infinidade de coisas que são 40 mil pessoas formadas pelo nosso projeto social e que é a oportunidade que a gente oferece à E o população. Fala aí, Jovem, quem quiser participar, como é que... Fala aí, Jovem na Lesp. Um dia na Lesp, como é que pode se candidatar? Eu lancei um vídeo, né, nas minhas redes sociais, @RafaZimbaldi, e as pessoas, os jovens, podem dar algumas sugestões, né? O que você faria se você fosse deputado, se você fosse vereador, se você fosse prefeito, uma sugestão, uma boa ideia, né? E aí os melhores selecionados, a gente não consegue trazer todos, infelizmente, mas a gente vai trazendo, vai ser um projeto contínuo, a gente quer trazer todas as semanas um jovem, 1 ou 2 jovens, para cá, para conhecer esse processo, essa dinâmica de ser deputado, porque às vezes parece, né? As pessoas falam, político não trabalha, né? Político só aparece em ano de eleição. Deixa o paletó na gaveta, na cadeira, né? Então, assim, é importante que, principalmente os jovens, eles não tragam com eles essa falsa informação, né? De que a política ela é muito dinâmica. Lógico que você tem opção de escolha, né? Assim como tudo na vida. Então, agora, eu fui eleito deputado, e agora? Eu fico em casa e só trabalho alguns dias da semana na Lesp, ou eu sou deputado e agora eu vou trabalhar, vou fazer com que o mandato atenda a população? Eu sempre digo para todos, né, que política para mim não é profissão, é missão de transformar a vida das pessoas, e é isso que a gente está fazendo aqui. E nessa missão de transformar a vida das pessoas, o senhor lançou um projeto que foi aprovado, que é o Programa Saúde da Mulher Paulista, que é a Lei 17.760 de 2023. Ela já foi regulamentada e qual que é a finalidade? Ainda não foi regulamentada, mas a ideia é que haja uma redução no tempo de atendimento à saúde da mulher. Nós temos em Campinas a grande referência na saúde da mulher, que é o CAISM, da Unicamp, né, que é o Centro de Referência à Mulher. E você precisa ver o atendimento que tem lá. E é um hospital 100% SUS, embora seja um hospital que não é ligado à Secretaria de Saúde. Você conhece? Estudantes da Faculdade de Medicina da Unicamp que estão no internato lá. É um hospital universitário, né? Mas é a grande referência. Hoje a mulher ela faz todo o tratamento, todos os exames dentro do CAISM. E é isso que a gente precisa, né? Porque a mulher, eu vou citar aqui um dos cânceres que mais acometem as mulheres, que é o câncer de mama. E que se a gente demorar meses, né, e eu digo aqui coisa de 6 meses, isso pode acabar com a vida da pessoa. Pode acabar com a vida da mulher. Então a importância de você dar prioridade ao atendimento a essas mulheres. Então nós fizemos essa lei junto com a deputada Ana Carolina Serra e pelo menos está sendo uma referência para todo o país, e nós estamos aí brigando para que o governador... E quando que a regulamentação sai do papel? Então, ele tem um prazo para fazer essa regulamentação, e dentro desse ano aqui, até 180 dias, ele precisa fazer a regulamentação. Mas nós estamos em cima. Não estão descansando, não. Não, e não vamos dar sossego para o governador, não. E eu sei que o senhor tem uma menina dos olhos em casa, que é uma pimpolha linda. A Maria Clara é meu anjo, né? Essa é o meu presente da vida, né? Aliás, o nosso, né? Eu acho que eu já contei aqui para vocês, né? Passamos por muita dificuldade durante a gravidez, né? A Maria Clara, ela é de FIV, né? Fertilização in vitro, e nós perdemos 3 bebês antes dela, né? Então ela veio porque a minha esposa ela tem trombofilia, teve uma torção de ovário, nós passamos por vários problemas de saúde dela. E a Clarinha veio para coroar o pensamento que vale a pena viver, né? Então eu sou apaixonado pela minha pequena. Que idade ela tem? Ela está com 6 anos. Oh, meu Deus. Está com 6 anos. Então ela é a nossa princesinha. E o que é o papai político para ela, o papai deputado? Você sabe que ela tem noção? Ela entende porque eu explico bastante para ela.
mas ela é orgulhosa, no sentido seguinte: papai, fala quem você é. Às vezes eu vou me apresentar, às vezes eu vou conversar com as pessoas. Papai, fala o que você é, o que você faz. Falo, Clarinha, mas não precisa. Não, papai, você precisa falar que você ajuda as pessoas, que você precisa, que você pode ajudar as pessoas que ele conhece, né? Então esses dias foi muito engraçado. Ela, eu estava saindo no prédio com ela, fui comer um lanche com ela, que a gente tira os dias da semana, né? Que tem aí o momento de pai e filha, que aí a minha esposa ela fica em casa e aí tem um momento de pai e filha e nós fomos comer um lanche, eu e ela. Aí nós descemos no elevador, encontramos lá o Minions, que estava numa festa de aniversário, lá uma pessoa fantasiada. Aí eu comecei a conversar, né, com o Minions, tirar foto dela. Aí ela falou assim: papai, mas explica para ele quem você é. Eu falei: Clarinha, o papai é o Rafa, o papai é o Rafael que está aqui. Não, papai, mas fala quem você é, mas o que você quer que eu fale? Não, fala que você é deputado e você pode ajudar várias outras crianças, né? E que ele vai conversar com outras crianças, vai falar que você pode ajudar elas, né? Então, assim, é muito gostoso, né? Mas ela está aprendendo um pouquinho da dinâmica política. É aquilo que eu falei, né? Para mim, ela é paixão. Ela é minha paixão. Que coisa linda. Então, e como é que fica o coração do pai quando ela fala isso? De responsabilidade, né? De responsabilidade. De honrar esse orgulho, né, que ela tem. Né? E a gente fica muito preocupado, porque a gente vive o mundo político é um mundo, né, difícil, né, esse processo político, e eu tento honrar o nome da família, eu tento, né, fazer com que a gente possa ser o orgulho realmente da família, né? E eu não quero decepcioná-la, né? Às vezes as pessoas falam assim: Rafa, mas você quer continuar na política? Porque a política é uma situação, eu falo, é um mundo tão sujo. Eu falo assim, mas a gente precisa mostrar o lado bom da política, né? E eu tenho a responsabilidade de fazer com que eu dê orgulho mesmo à minha filha, né? Então eu posso passear com ela, posso comer um lanche, posso ir no shopping center com ela de cabeça erguida, né? Então isso não tem dinheiro que pague, né, Rê? No podcast da Lesp, nós tivemos o prazer de conversar hoje, de bater um papo com o pai da Clarinha, da Maria Clara, o deputado Rafa Zimbaldi, do Cidadania. Volte sempre ao podcast, deputado. Renata, muito obrigado pela oportunidade e agradecer a todos que nos assistiram, nos acompanharam aqui. Deus abençoe e parabéns pelo programa. Muito obrigada. E olha, todo mundo pode ficar ligado no podcast da Alesp, aqui na Rede Alesp, todas as noites, às 8 da noite, e também em nossas redes sociais, e no Spotify e no YouTube. Até mais.